Graças a Deus, que Deus ilumine a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, aqui estamos firmes no nosso propósito. Hoje, o 14º dia dessa caminhada da fé. E o Deus de Betel, ele vai se apresentar na nossa vida. Nós temos lutado, perseverado, temos buscado a força de Deus, temos nos aprofundado na palavra dele. E ele tem nos fortalecido. Você pode ver nesses 14 dias a influência maligna, as tentações, as investidas de Satanás contra a nossa vida não tem tido poder, não tem tido mais força como tinha outrora. Porque sobre nós está o poder de Deus, a força de Deus. E para você ver que coisa bacana, o Senhor nos trouxe uma palavra hoje muito abençoada. Uma palavra que ele nos diz que sobre nós está o poder e a autoridade dele. Muitas das vezes, algumas pessoas, elas pensam que o diabo tem poder, que o inimigo tem força, que o diabo pode destruir a vida dela. O diabo só tem legalidade. Presta bem atenção nessa palavra, legalidade. Quanto nós damos permissão a ele, quanto nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazermos a nossa vontade. Quanto nós deixamos de renunciar à nossa carne, quanto nós deixamos de renunciar à nossa carne e fazemos a vontade dela, nós damos ilegalidade para o mal. Mas quanto nós matamos, sepultamos a nossa vontade, o nosso eu, a nossa carne, para vivermos a vontade de Deus, os demônios, as forças espirituais do mal, as forças contrárias, tudo aquilo que não provém do alto tem que obedecer à ordem que nós damos em nome de quem? De Jesus. Mas para que você entenda, olha o que está escrito, livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisartes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Veja bem o que você acabou de ler. Eis que vos dou autoridade para pisar em cobras e escorpiões. O que isso quer dizer? Sobre nós há o poder de Deus para pisarmos sobre todo o poder do inimigo, contra toda a força maligna que há nesse mundo. Sobre nós, que nos tornamos servos, filhos de Deus, foi colocado sobre a nossa vida esse poder. E esse poder vem da onde? Vem dos céus. É o Espírito Santo. Muitas das vezes, nós temos buscado muitas coisas na nossa vida. Temos buscado benefícios nesse mundo. Só que a autoridade, o poder que nós recebemos para subjugar o mal, não é através de um carro, de uma casa que nós temos. Não é através do dinheiro que nós possuímos. Não é através dos contatos os quais nós construímos com o decorrer da vida, não. Mas essa autoridade, esse poder vem do Espírito Santo. Vem do poder de Deus. E como é que eu faço para receber o Espírito Santo? É simples. É só dizer não para o seu eu. É só você renunciar às suas vontades. É só você falar, eu não vou mais me deitar com outra mulher a não ser minha esposa. É só você dizer, eu não deixarei mais bebida alcoólica nenhuma chegar até os meus lábios. Eu não passarei mais ninguém para trás. Eu não levantarei falso testemunho. Eu não irei caluniar mais a vida de ninguém. Eu não falarei mais da vida dos outros. Eu não passarei ninguém para trás. Eu vou, a partir de hoje, começar a honrar pai e mãe. Eu vou começar hoje a amar o meu Senhor acima de tudo e amar o meu próximo como a mim mesmo. A partir de hoje, eu abro mão das vontades terrenas para fazer a vontade do Pai. E com isso, a presença de Deus se apresenta ao Senhor. O seu coração, que é Betel, se torna a morada do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo,
Você dá ordem ao mal e o mal tem que obedecer. Essa passagem está falando do regresso dos 70. E eles voltam felizes ao Senhor, dizendo que eles curaram, que eles libertaram, que sinais e prodígios aconteceram. E o Senhor os alerta, eu vi Satanás cair como um relâmpago dos céus. Jesus aqui falou que nos deu poder e autoridade, mas a nossa alegria, o nosso prazer está no versículo adiante. Não é pelo que nós temos feito em nome de Jesus, mas é em termos o nosso nome escrito no livro da vida. A nossa alegria, o nosso prazer não é dar ordem ao demônio e ele obedecer. Não é colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Não é profetizar e acontecer, não. Mas a nossa alegria é termos a certeza que o nosso nome, presta atenção, o nosso nome está escrito no livro da vida. E pastor, como é que eu faço isso? É só você fazer o que Jesus disse. Aquele que quer ter vida vai ter que perdê-la. Aquele que quer nascer para Deus tem que morrer para o mundo. Você tem que se abdicar das suas vontades, dos seus quereres e viver a vontade e o querer de Deus. Renunciar à natureza humana e fortalecer a natureza espiritual. Só que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja. Ou você que está tendo um primeiro contato, talvez você foi ensinado assim, que caminhar com Deus é isso, é aquilo. Não, meu amigo, caminhar com Deus é um privilégio. Caminhar com Deus é maravilhoso. Quando nós decidimos caminhar com Deus, não é o que o pastor diz que nós vamos fazer, é o que está escrito na palavra. A palavra, ela nos instrui, ela nos guia. A palavra abre o nosso entendimento, abre a nossa compreensão. O Espírito Santo nos guia ao caminho da salvação. Mas, obviamente, aquele que quer, aquele que deseja. Quando você está na presença de Deus e tem uma aliança com Ele e tem uma vida com Ele, o que acontece? Deus lhe mostra o que é certo e o que é errado. Mas o problema é que muitas pessoas estão na igreja e ela pensa que ela vai para o inferno se ela fizer isso, se ela fizer aquilo, e esquece de ter uma vida com quem? Com Deus. Ela deixa de fazer as coisas por medo. Deus não quer que você tenha medo. Deus quer que você o ame. Deus quer que você caminhe na presença dele, porque você tem prazer e alegria. Porque você reconhece ele como seu Senhor e Salvador. E sobre nós há a autoridade e o poder de Deus. Consequentemente, nós daremos ordem aos demônios e eles vão obedecer. Nós daremos ordem às enfermidades e elas vão desaparecer. Nós daremos ordem à bênção, à prosperidade que venham sobre nós e ela virá. Porque quando nós vivemos e obedecemos a palavra de Deus, como está em Deuteronômio 28, as bênçãos nos alcançam. E, consequentemente, nós somos abençoados. Mas aos demônios, nós temos poder sobre eles. Nós temos autoridade sobre ele. Então, você não pode achar que o diabo tem algum poder. Você não pode achar que o diabo pode determinar o futuro da sua vida. Você não pode achar que o diabo tem poder de reger a vida da senhora e do senhor, não. O diabo, ele tem o poder de influenciar, mas ele não tem o poder de controlar a sua vida. O diabo, ele sopra coisas para a gente fazermos, na qual dará legalidade a ele sobre nós. Mas cabe a nós termos uma aliança com Deus. Pois é quando nós temos isso aqui, olha aqui, olha aqui, quando nós temos aliança com Deus, vida com ele, o diabo, ele sopra, ele tenta, mas ele não tem poder. Porque a luz da palavra nos traz o esclarecimento e nos mostra que aquilo é uma artimanha, uma cilada do inimigo para nos destruir. Então, com isso, nós conseguimos detectar antes que o mal venha a acontecer. É só você lembrar de Jesus. Jesus no deserto, levado pelo Espírito de Deus, 40 dias e 40 noites, sem comer e beber. O diabo veio tentá-lo. O diabo veio tentar ludibriá-lo. Só que o Senhor estava ligado a Deus e o Senhor estava consagrado. Conhecia a Escritura e conhecia quem? A Deus. O diabo veio para tentar e não conseguiu. Porque ele estava atrelado aos céus.
quanto eu e você estamos atrelados ao céu, o mal não tem poder sobre nós. Amém, gente? Como vocês podem ver aqui agora, em minhas mãos se encontra o nome do Senhor e da Senhora, a qual nós temos orado. E incessantemente, nós continuaremos a orar até o dia 28. E o Deus de Betel, o Deus que nos deu autoridade sobre o mal, o Deus que nos revela o oculto e o secreto, vai se fazer presente na nossa vida. Neste momento eu gostaria de lhe convidar a orar junto comigo e juntos nos fortalecermos com Deus. Então vamos orar. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome. Deus de Betel, Deus da nossa salvação, porta dos céus, se abram hoje para que nós venhamos adentrá-lo, para que nós venhamos conhecer o Salvador, para que a presença do nosso Deus seja notória em nossas vidas, que a paz que transcende todas as coisas habite no nosso coração, no nosso interior, que as lutas, as batalhas externas, meu Pai, não venham nos confundir, nos abalar espiritualmente, mas pelo contrário, que a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso privilégio, meu Pai, seja buscá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Tu és tudo, meu Pai, em nossas vidas. Nós amamos e exaltamos o Senhor hoje, amanhã e para toda a eternidade. Tu és sublime, meu Deus, Tu és grandioso. O Senhor deu poder, meu Pai, aos 70, para expulsar os demônios, para pisar nas cobras, nos escorpiões. Quanto nós temos uma vida contigo, meu Pai, mal nenhum tem poder sobre nós, pois o poder está no Senhor e o Senhor está em nós, então o mal não tem poder. Então, meu Pai, abre o entendimento, a compreensão dessa mulher, deste homem. Está escrito na Tua palavra que mal nenhum terá efeito sobre nós, terá efeito sobre a nossa vida, pois nós temos uma aliança contigo. Então, meu Pai, que esse mal que tem se levantado, que esse mal que tem se erguido contra essa vida, que ele seja posto por terra agora. Espírito das trevas, espírito imundo, espírito de sofrimento, de dor, espírito de engano, de mentira, espírito de enlouquecimento, espírito de andarilho, espírito atormentador, espírito de amargor, de sofrimento, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Larga essa vida, larga essa mente, larga esses caminhos agora, seja expulso dessa vida, seja expulso dessa mente, seja expulso desse coração em nome do Senhor Jesus, em nome daquele o qual te venceu na cruz do Calvário. Seja derrotado agora, força contrária, seja expulso agora dessa vida, dessa casa, dessa cidade, desse bairro, desse país, em nome de Jesus. O principado, a potestade, o dominador, em o nome de Jesus, que sejam derrotados para a glória e louvor do Senhor dos Exércitos, do Senhor Jesus Cristo. Pois, meu Pai, que essa mulher, que este homem seja livre, que o que os atormentava não os atormente mais, que o Espírito do Senhor, meu Pai, repouse sobre a vida destes, que eles recebam a paz, que eles recebam a alegria e a força do Senhor, que a vida deles sejam alcançadas e tocadas por Ti, meu Pai, que aquele que estava em prantos receba a paz e a alegria do Senhor, aquele que estava acamado em cima de uma cama venha se levantar agora, venha se erguer, que aquele que sentia dores, meu Pai, seja curado, que as dores desapareçam, em nome de Jesus, que os olhos se abram, que a voz volte, que os ouvidos venham ser destampados, que a mente, meu Pai, que estava presa em uma prisão seja livre agora, pois nós profetizamos o milagre, a vitória, a transformação sobre eles, que a autoridade que há no Senhor transferida a nós alcance essa vida para libertar, em o nome de Jesus, pois nós profetizamos o milagre, a vitória,
em nome de Jesus. E que cada nome, meu Pai, confiado a mim, meu Deus, como servo, como representante do Senhor, seja tocado, alcançado agora. E contem o testemunho, a vitória, para a glória e louvor do seu nome. E o que crê, diga amém. Graças a Deus. Amém, meu amigo. Tenha uma certeza, o Espírito do Senhor nos ouviu. A autoridade, o poder está sobre a nossa vida. Mas devemos nós termos, aliança com o nosso Deus. E não permitirmos que a influência maligna venha ter poder sobre nós, mas sim a influência dos céus, o poder da palavra. Amém, gente? Fica com Deus e até mais.